na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. E a gente vê, a gente recebe, a gente vê, ó Deus amado, que o seu semblante agora está mudado, o seu semblante agora está alegre, o seu semblante, ó Deus amado, está diferente, ó Deus amado, a sua mente, ó Deus amado, os seus pensamentos, a sua esperança, a sua expectativa, ó Deus amado, de vida agora é outra, contente, trabalhando, já pensando, ó Deus amado, nos seus objetivos, já pensando, ó Deus amado, na sua, ó Deus amado, assim, no seu negócio, graças a Deus. Oh meu Pai, tem misericórdia, nesse momento ainda pela revelação, quero lhe pedir a Deus pelo pastor Gênesis, quero lhe pedir em especial pelo pastor Reinaldo, que eternamente perante o Senhor Deus, ó Pai amado, naquela cirurgia, Deus, eu não sei nesse momento como o bebê está passando, mas ó Deus amado, temos orado, com certeza muitos têm orado, com certeza muitos têm clamado, ó Deus amado, pelo teu servo, pastor Marcos também da mesma forma, toma nas tuas mãos o teu servo, teu Gil, que tem nos ajudado, Pai, ó Senhor amado, são homens, ó Deus amado, que o Senhor tem colocado, ó Deus amado, na direção deste lugar. Toma nas mãos dessa vida, Pai, quero pedir também, ó Senhor amado, neste momento, pela minha vida, quero pedir pela vida da Mônica, do seu filho, e alguns mais que aqui já estejam conosco, Pai, toma nas mãos a direção desse trabalho, ó Deus amado, dirige ao Senhor bendito, que o Senhor possa nos dar a tua graça, que o Senhor possa nos dar a tua visitação, nos sentar bem, Deus amado, que está aqui conosco também, fica conosco, nos ajude, nos abençoe, nos dê graça, ó Deus, e que nós possamos nos alegrar na tua presença. Neste momento quero te agradecer a Deus amado também por tudo que passamos, ó Pai, pelo dia. Eu quero te pedir especial também, que o Senhor tenha me ajudado ali, ó Pai, para que eu pudesse também ter feito a trajetória, conseguir até me atrapalhar, Deus amado, de estar aqui, mas graças a Deus, o Senhor me ajudou, o Senhor me deu graça, e aqui estou, Senhor amado, para estar juntamente com os teus servos, ó Deus, nos alegrando na tua presença. Fica conosco, Pai, é que eu te peço neste momento, eu te agradeço, ó Deus, em nome de Jesus, e graças a Deus. Mônica aqui, que tá bom aqui o som. Alô, acabou. Não sei se é o. Deixa eu ver se foi. Eu acho que é a pilha, viu, mãe? Eu estou apertando aqui, ele não está segurando. Deixa eu ver, tem algum desses aqui. Você quer dar uma olhada aqui enquanto eu. Opa, filmou um pouco, ó. Ó, agora filmou. Agora filmou. Amém. Amém. Vê se está transmitindo lá no seu. Não trouxe? Tá. Mas peraí que eu vou ver. Saúde, igreja da paz, Senhor. Amém. Amém. Amém.
Salmo 33, amém? Amém. O júbilo do crente na contemplação das obras de Deus. Regozijai-vos no Senhor, vós justos, pois aos retos convém o louvor. Louvai ao Senhor com harpa, cantai a Ele com saltério de 10 cordas. Cantai-lhes, obrigado, pastor. Cantai-lhes um cântico novo, tocai bem com júbilo e com júbilo. Porque a palavra do Senhor é reta e todas as suas obras são fiéis. Ele ama a justiça e o juízo. A terra está cheia da bondade do Senhor. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles, pelo espírito da sua boca. Ele ajunta as águas do mar como no montão, põe os abismos em tesouros. Tema toda a terra ao Senhor, temam todos os moradores do mundo, porque falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. O Senhor desfaz o conselho das nações, quebranta os intentos dos povos. O conselho do Senhor permanece para sempre, os intentos do seu coração de geração em geração. Amém. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que Ele escolheu para a sua herança. O Senhor olha desde os céus e está vendo aqui todos os filhos dos homens. Da sua morada contempla todos os moradores da terra. Ele é que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com a grandeza de um exército, nem o homem valente se livra pela muita força. O cavalo é vão para a segurança, não livra ninguém com a sua grande força. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que o esperam na sua misericórdia, para livrar a sua alma da morte e para conservar os vivos da fome. A nossa alma espera no Senhor. Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo. Pois nele se alegra o nosso coração, porquanto temos confiado no seu santo nome. E o versículo 22, seja a tua misericórdia, Senhor, sobre nós, como em ti esperamos. Amém. Amém? Amém. Louvado Glória seja a o nome do Senhor. Graças a Deus, mais uma quinta-feira que o Senhor prepara para que nós pudéssemos estar aqui louvando e engrandecendo o seu nome. Bom é estarmos aqui na casa do Senhor. Eu me alegro porque, graças a Deus, até aqui o Senhor tem nos sustentado e tem nos ajudado. Temos vivido dias difíceis, dias realmente trabalhosos. E a gente vê a situação, né, do mundo, como ela está, e não é fácil. Mas como é bom, né, quando a gente tem o nosso dia, muitas das vezes até bastante agitado, mas quando chega no fim do dia, o Senhor nos dá essa graça de estarmos aqui na casa dele. Graças a Deus. Vamos louvar a Deus, amém? Amém. 122. Dá fogo divino, clamamos por ti. Fogo divino, clamamos por ti. Vem lá do alto, vem desce.
Louvado seja Deus. Vamos continuar. Deus de poder, glória a Deus. Glória ao Senhor é conosco. Glória a Deus, glória a Deus. Deus, tu és maravilhoso. Nosso Deus e nosso Pai, Glorificado nós essa estamos na glória, Tua presença nesta noite. Sim, meu Tu Deus. sabes de todas as coisas, conheces os corações, Sim, meu Deus. sabe de todas as necessidades dos Teus filhos, da Tua igreja. Ó Deus querido, Tu que contemplas, ó Pai querido, as nossas vidas, Tu vê tudo, ó Senhor. Ó Pai querido, Tu que ouve a oração do Teu povo. Nós rogamos nesta noite, contempla as nossas vidas nesta casa de oração. Ó Deus, como todos quanto aqui estão, aqueles que aqui não vieram, e Tu sabes o motivo de cada qual não tem chegado a esta casa. Nós te rogamos, ó Pai, traz um despertamento nesta igreja, traz um despertamento sobre o povo que clama pelo Teu nome nesse lugar, Senhor. Trabalha de uma forma especial, a partir do meu, do nosso coração, que aqui estamos, ó Pai. Ó Senhor da glória, eu creio piamente que os Teus ouvidos estão atentos para a oração que é feita neste lugar, e os Teus olhos permanecem fitos nas nossas vidas, ó Pai, razão ao qual nós estamos vivos, porque Tu tens nos sustentado, tens nos guardado, tens nos livrado. Acreditamos piamente na Tua palavra, Senhor, a Tua boa palavra que tem se cumprido todos os dias, Senhor, em nossas vidas. Ó Senhor, Tu que iniciaste a boa obra sobre cada um de nós, dá continuidade até aquele grande e glorioso dia, ó Deus. Ah, Senhor, obrigado por esse dia que o Senhor formou nos deu, nos deste já um dia de labuta, Senhor, aonde aqui estamos, ó Pai, caminhando para o encerramento desse dia, e ouvindo a Tua palavra, louvando o Teu santo nome, clamando a Ti, Senhor. Obrigado, ó Pai, pelo dom da vida, Senhor. Obrigado pelo pão que Tu tens colocado à mesa. Ó Deus, pela porta de emprego que Tu tens dado. Ó Deus, pelo sustento diário que o Senhor tem sido para cada um de nós. Ó Deus querido, Tu conheces, Senhor, a gratidão dos nossos corações pelos Teus feitos. Nós cremos, Senhor, ó Deus, que Tu és vivo e vivo estás, ó Deus, na mesma certeza que aqui vemos, ó Pai, uns aos outros, e que aqui temos o fôlego de vida, é a certeza de que Tu estás, ó Deus querido, sobre esse lugar, sobre as nossas vidas, regendo os céus e a terra, para aquele grande e glorioso dia ao qual o Senhor tem preparado, ó Deus, para buscar a Tua igreja. Pai, sustenta as nossas vidas mediante a fé que veio aos nossos corações por intermédio da Tua boa palavra, Pai. Sustenta-nos diante de Ti, ó Deus querido. Nós te rogamos nesta noite, recebe este culto, esse momento de oração, esse momento de louvor e gratidão, esse momento que teremos, ó Pai, de refletir a Tua palavra. Recebe, porque tudo é para a glória e louvor do Teu santo nome. Nós ainda te fazemos, ó Pai querido, um pedido em especial. O Teu servo, Senhor, irmão Jesuíno, que se encontra naquele hospital, ó Deus querido, que Tu sabes, ó Pai, de todas as coisas, o porquê do filho passaste, ó Deus querido, por esse interpélio. Pai, visita o Teu filho, estanca toda hemorragia, levanta daquele lugar, Senhor, e glorifica o Teu nome na vida do Teu filho, ó Pai, e a obra que Tu iniciaste na vida dele, que Tu possas dar continuidade e ele testificar das Tuas mãos sobre a vida dele. Ó Pai, sustenta a família, traz o refrigério, Senhor, na vida da esposa, dos filhos, ó Deus, Senhor, e continua guerreando em favor daquela família, Pai. Nós te rogamos, porque cremos que Tu tens ouvido a oração desta casa, Pai, e cremos que a resposta virá e o Teu nome será glorificado sobre tudo que seja feita a Tua boa vontade na vida do Teu servo, Pai. Recebe a nossa oração nessa noite e continua na direção, é o que nós te pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Quiser cantar comigo?
Sente outro. Lá, tá vendo? Que mudança em mim fez o meu Jesus. Sente outro lá, tá vendo? Que mudança em mim fez o meu Jesus. Vindo Ele ao meu coração, deu-me paz divina, deu-me gozo de luz, entrando no meu coração, entrando no meu coração. Entrando no meu coração, que mudança em mim fez o meu Jesus. Vindo Ele ao meu coração, eu andava perdido, Jesus me salvou. Entrando no meu coração, meus pecados sem conta, seu sangue lavou. Vindo Ele ao meu coração, entrando no meu coração, entrando no meu coração. Que mudança em mim fez o meu Jesus. Vindo Ele ao meu coração, e agora no céu a certeza me deu. Entrando no meu coração, seu Espírito sempre bem conceder. Vindo Ele ao meu coração, entrando no meu coração, entrando no meu coração. Que mudança em mim fez o meu Jesus. Vindo Ele ao meu coração, pelo vale da morte não devo passar. Com Ele no meu coração, a cidade celeste me vai transportar. Ó, guarda no meu coração, entrando no meu coração, entrando no meu coração. Teus pecados em mim fez o meu Jesus. Vindo Ele ao meu coração. Mas graças a Deus saiu. Louvado é teu nome, Jesus. Pastor Jesus, amém? Amém. Deus abençoe. Deus de poder e glória, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor. Pai dos irmãos, Amém. também cumprimentamos aqueles que estão nos assistindo e que ainda vão nos assistir à distância, né? Abra sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 2. Nós vamos ler alguns versos aqui, começando com o 14, onde o título é Conduta a seguir com aqueles que se afastam da sã doutrina e da pureza cristã. É Paulo falando ao seu discípulo Timóteo,
Timóteo, ele diz: traz estas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contendas de palavras que para nada aproveitam e são para perversão dos ouvidos. Agora vem o conselho maior: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade, mas evita os falatórios profanos que produzirão maior impiedade. E a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Todavia, o fundamento de Deus fica firme e permaneceu. O Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Eu vou ficar até aqui, deixando só este conselho para o nosso coração, não é? A importância da nossa conduta, às vezes discussões correntes. Quem quer dar um? Ou dar uma palavra? E logo mais, vamos estar ouvindo o pastor Marcos, que hoje vai ministrar nessa quinta-feira. Amém? Cumprimento a igreja na santa e gloriosa paz do Senhor. Amém. Bom estar na casa do Senhor, adorando a esse Deus que é digno de toda a honra e de toda a glória. Se nós estamos aqui foi porque Ele permitiu, né? Atravessamos a manhã, atravessamos a tarde e alcançamos a noite, porque o Senhor esteve conosco no decorrer do dia, no decorrer da tarde, e agora Ele está conosco. Bom é adorar esse Senhor, porque só Ele merece toda a honra e toda a glória. Vou cantar um corinho aqui. Nesta noite feliz, neste santo lugar, eu marquei o encontro com Deus. Nesta noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus.
toque, Senhor. Né? Um dia o Senhor me tocou e hoje eu estou aqui para adorar, para louvar e para bendizer o santo nome do Senhor. Como é maravilhoso servir a esse Deus, porque só Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Agradeço a minha oportunidade. Vamos orar a Deus, entregar o nosso irmão Marcos nas mãos do Senhor. Pastor Marcos. Amém. Glória a Deus. Senhor meu Deus e meu Pai. Amém. Muito obrigado. Desculpe. Oh, Deus, eu te agradeço. Porque aqui estamos. Te agradeço porque, ó Deus amado, vamos ouvir a tua voz. Te agradeço, ó Deus amado, porque temos esse privilégio. Te agradeço, ó Deus amado, porque o Senhor tem nos sustentado. Te agradeço, Senhor amado, porque aqui estamos. Oh Pai, toma nas tuas mãos o teu servo, o teu ungido, Senhor. Oh Senhor amado, que ele possa estar, ó Deus amado, sendo condicionado pelo teu Espírito Santo, que com certeza, Senhor, o Senhor Amém, já Jesus. tomou em Glória a situação, Deus. ó Pai. E com certeza, essa palavra, ó Senhor amado, nos nossos corações. Palavra essa, Senhor amado, que necessitamos ouvir nesta noite. Sim, meu Pois Pai. essa noite foi que o Senhor preparou para nós. Te Amém. agradeço e peço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Pai do Senhor Jesus, irmãos. Amém. Glória a Deus. Vamos tentar terminar o estudo que nós iniciamos na semana passada. Irmãos, eu queria dar por base desse estudo que essa reflexão que nós fizemos na semana passada, lá em Isaías 55, né? Para nós darmos continuidade. Isaías 55, o base mesmo é o 8, mas eu leio do 6, o 6, o 7 e o 8. Isaías 55, 6 diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Louvado é o Senhor. Amém. Glória a Deus. Fizemos uma reflexão na semana passada, irmãos, diante desse versículo 8 de Isaías 55. E a ideia, irmãos, é de nós buscarmos ao Senhor e entender quais são os pensamentos do Senhor e os caminhos do Senhor. É interessante que o Senhor, quando se manifestava para o seu povo, Israel, ele sempre, depois da permissão, da perseguição, da permissão de que eles sofressem na mão dos inimigos. Olha que coisa, irmãos, o que nós estamos dizendo. Deus permitir que o seu povo sofra na mão dos inimigos. E muitas vezes isso aconteceu. Mas todas as vezes que isso acontecia, Deus também dava uma palavra a eles de esperança, uma palavra a eles de que eles não estavam só. Mas pensa em um povo, irmãos, que foi difícil, como o próprio Deus mesmo dizia através dos seus profetas: um povo de dura cerviz, um povo difícil. E o que nós acabamos entendendo, irmãos, que não é o povo, é o homem.
o homem, desde que ele desobedeceu a Deus no Éden, ele se voltou para fazer mais a sua vontade do que a vontade de Deus. E o que é interessante é que esse povo, eles tinham a direção do próprio Deus, através dos homens que Deus levantava. Nós vamos ver juízes, nós vamos ver profetas, nós vamos ver reis, que Deus levantou para guiar esse povo. E com tudo isso, eles tinham um declinar, um inclinar ao erro. Ou seja, porque, em verdade, irmãos, está na natureza do homem. Está na natureza do homem. Isso é diferente dos dias de hoje? Não. Nós vamos ver a igreja, muitos crentes hoje, mesmo tendo toda a instrução, se inclinando para o erro, para a desobediência, para o pecado. Então isso está na natureza do homem. Agora, quem muda isso? Nós é que mudamos isso. A partir do momento que deixamos Jesus entrar. Porque quando Jesus ele toma conta das nossas vidas, ele nos mostra o que é certo e o que é errado, o que devemos e o que não. E aí, se manter uma vida de obediência, pode ter certeza, irmãos, vai usufruir, mesmo que com lutas e com dificuldade, mas vai usufruir o melhor de Deus. Então, irmãos, quando nós falamos de Israel, nós não vemos hoje nada diferente daquela época. O Deus é o mesmo, o povo, o ser humano é o mesmo, mudou-se, irmãos, só o povo, ou seja, está aí todos os figurinistas que são o ser humano, o Deus é o mesmo, as promessas são as mesmas, irmãos. Hoje, nós, muito mais ainda por meio da fé, porque alguém pode dizer que eles viam os feitos de Deus. Nós não vemos os feitos de Deus, mas nós temos fé o suficiente, irmãos, para acreditarmos que o Senhor é Deus. Nós não precisamos ver para crer. Se alguém precisar ver para crer, aí dá até para rimar, precisa se converter, porque pela fé nós não precisamos ver para crer. E eu sempre lembro, irmãos, da experiência, quando eu falo em questão de ver para crer, eu lembro sempre da experiência de Tomé. A experiência de Tomé, para nós, foi uma bênção, porque ele no seu coração duvidou, e ele colocou, irmãos, Jesus à prova. Ele, quando vê, ele não acredita, e o próprio Jesus diz: vem e põe a mão. Vem e toca. E aí é onde ele reconhece que Jesus, de fato, tinha morrido e ressurgido. Mas o que nós ganhamos aí, irmãos? Jesus lançou uma promessa. Ele falou assim: você teve que ver para crer. Bem-aventurado aqueles que não veem, mas creem. Então, irmãos, eu não vejo, mas eu acredito. Piamente eu acredito. Não preciso ver nada, nós não precisamos ver. Para nós, igreja, basta crer. Por que a igreja cristã evangélica, ela não tem adereços dentro da igreja? Alguns segmentos colocam cruz, colocam algumas coisas, mas nós entendemos que não precisa de adereço. Chamariz, para poder olhar para aquilo e crer. Existem segmentos aí, irmãos, que eles colocam em campanhas e campanhas, colocam adereço para estimular a fé das pessoas. Eu penso que falta alguma coisa aí, palavra de Deus, porque nós não precisaríamos de nenhum adereço para falar assim: leva essa rosa para casa, que quando você chegar em casa você vai alcançar a sua bênção. Nós não precisamos, pela fé, e isso, irmãos, Deus nos deu. E quando Deus nos dá essa fé, irmãos, Ele quer ver nós usando ela. E aí, irmãos, o que eu quero, junto com os irmãos aqui, é caminhar para nós entendermos quais são os pensamentos de Deus, quais são os planos de Deus para a minha vida. Eu sei quais são os
vida, irmãos. O plano de Deus para a minha vida não é outro. É que eu persevere nessa vida, servindo a Ele, louvando a Ele e no porvir a eternidade. É só isso. O que tiver a mais aí, irmãos, vai vir de interesse próprio nosso. Mas se nós não tivermos, porque tem pessoas que têm, elas querem poder, querem crescer, querem ser, mas isso não precisa para nós alcançarmos a Deus. O que nós precisamos é ter fé, porque eu sei que o que Deus tem para mim é que eu venha, repito, perseverar nesse caminho que Ele propôs para mim. E aí, irmãos, aonde que eu posso tirar base nisso daí? Porque isso não é o meu pensamento, não é a minha ideia, e sim é o que a Bíblia fala, né? Então, nós podemos pegar como base, diante disso que nós estamos falando, e nós se aproximarmos para entender quais são os pensamentos do Senhor e quais são os seus caminhos, quando diz lá em Hebreus 12, o que diz em Hebreus 12? Nós vamos ler, mas nós vamos entender um pouco mais para frente. Então ele diz assim, portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas, nós não entramos ao caso da interpretação do texto, mas quando nós pulamos essa vírgula, nós vamos entender: deixemos todo o embaraço e pecado que tão de perto nos rodeia. Então, percebe que o que Deus quer aqui? Aí é ensinamento para nós. O que Deus espera para nós aplicar nas nossas vidas? Deixemos todo o embaraço e pecado que tão de perto nos rodeia. Porque, em verdade, irmãos, nós somos de fato embaraçados com algumas coisas, todos nós nos embaraçamos, nós não temos facilidade de administrar tudo, nós nos embaraçamos. Uns se embaraçam no casamento, outros se embaraçam na finança, outros na administração, cada um tem os seus embaraços, mas aí esses embaraços fazem parte do nosso cotidiano. Mas quando ele fala assim, deixemos todo o embaraço, é que o embaraço não pode impedir a minha trajetória com Cristo. E ele fala, e pecado que tão de perto vos rodeia. Eu costumava dizer aqui, irmãos, nos cultos de ensinamento, que nós somos os únicos, nós cristãos em Cristo, somos os únicos que podemos dizer não ao pecado. Dizer não ao pecado. O pecado não tem mais poder sobre as nossas vidas, porque Jesus, irmãos, ele venceu ele na cruz. Claro, não tem poder, ele só terá poder na minha vida o pecado se eu der lugar ao pecado. Se eu não der, ele não tem poder algum. Então, nós podemos dizer não ao pecado. O pastor já ensinou muito aqui acerca das 3 barras, eu não vou falar, mas nós podemos dizer não às 3 barras, que é o ouro, que é o dinheiro, a fama e a barra da saia. Nós homens podemos dizer não, é só querer, pode dizer não. Nós vamos passar por um momento de adversidade, de tentação, de provação, mas é dizer não. Agora, como fazer isso? Estando debaixo da graça do Senhor. A partir do momento que renunciou à sua vida, como nós dizíamos na semana passada. Porque Jesus ele falou, quer vir após mim? Seguir a Cristo, todo mundo quer seguir, todo mundo diz que segue, mas ele diz, quer seguir a mim? Renuncie a sua vida. Se nós não renunciarmos às nossas vidas, não tem como seguir a Cristo. E aí eu disse na semana passada, né, irmãos, renunciar às nossas vidas e seguir a Cristo acaba sendo meio dificultoso, por quê? Porque nós carregamos uma cruz. E que cruz é essa? O embaraço, o pecado que de perto nos rodeia, as barras, e aí torna-se as perseguições, as calúnias, mentira. E aí, toma a tua cruz e me segue. Traz tudo e vai renunciando a sua vida, porque Jesus ele vai dando leveza, porque o que ele mesmo diz? Porque o meu fardo é leve, né? Então, se nós, com todo esse embaraço e pecado que tão de perto nos rodeia, nós continuarmos a nossa caminhada só olhando para Cristo, porque o que diz o escritor, irmãos, se nós vamos ver mais para frente, se nós olharmos só para Cristo, essa cruz ela não pesa. E é interessante, irmãos, que nos dias de hoje não se observa muito isso. O que Deus nos deu para a nossa trajetória até a travessia da Canaã celestial e adentrar na eternidade. Que Deus nos deu todo o trajeto.
Basta nós agora perseverar nesse caminho. Se assim o fizermos, seremos vencedores. E aí ele diz, olha, e o pecado que tão de perto vos rodeia, e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Então, Deus ele tem uma carreira proposta para as nossas vidas. E vou dizer, irmãos, tranquilamente, não é aqui. A carreira que Deus tem proposta para a nossa vida não é aqui. O que Deus tem para nós de fato e de verdade, para a sua igreja, é por vir. Aqui, Jesus disse, no mundo vocês vão ter aflições, mas sem quando vocês vão vencer, porque eu venci, pronto. Agora, o que Deus tem para nós, irmãos, de fato, de verdade, que nós vamos usufruir, é no porvir. Então, Ele tem uma carreira proposta para nós, porque isso que nós estamos falando aqui, não deixa de ser, irmãos, algo que é proposto por Deus. Esse foco, esse objetivo diante de um norte que Deus colocou para nós, não deixa de ser, irmãos, uma carreira, não tenha dúvida disso, mas o que Deus tem para nós de fato, de verdade, irmãos, não é aqui. Aqui nós teremos dificuldade, mas aí ele continua, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a fronte, e assentou-se à destra de Deus. Mas eu queria ficar só nesse versículo antes, entendendo e buscando de Deus entender essa carreira que Ele propôs para nós aqui. Porque, eu repito, o que Deus tem para nós, irmãos, apalpável de fato, de verdade, é no porvir, não foi revelado ainda, mas Ele tem. Agora, aqui, quando nós seguimos, irmãos, a orientação do Senhor, no que diz respeito a deixar o embaraço, o pecado que de perto nos rodeia, nós vamos vencendo e avançando. E aquilo que Deus tem de propósito para a sua igreja, aqui Ele vai cumprir na minha, nas nossas vidas. Nós buscando, nós pedindo ou não, irmãos, Ele vai assim o fazer se nós estivermos na sua presença. Porque existem várias formas de nós estarmos buscando e pedindo a Deus, irmãos. Mas uma coisa é certa, nós sempre temos que esperar na vontade de Deus. E aí, irmãos, é o que Tiago ele fala aqui, né? Nós muitas das vezes temos as nossas vontades, nós temos desejos, temos vontade de alcançar, de conquistar. E muitas das vezes, quando eu falo nós, irmãos, eu generalizo de uma forma em que está inserido no ser humano. Isso está inserido no homem e na mulher. Não tenha dúvida disso. Mas o homem e a mulher que já morreu para Cristo, com Cristo, como Paulo diz lá, eu já estou crucificado com Cristo, já não vivo mais eu. Não tenha dúvida de que isso aqui é supérfluo. E aí, Tiago, quando ele exorta, porque Tiago é uma carta universal para os dispersos e serve para nós hoje também, claramente como doutrina, irmãos, ele diz assim, no capítulo 4 da sua carta, ele diz assim, de onde vêm as guerras e as pelejas entre vós? Porventura não vem disto a saber dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos, e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedes. Pedes e não recebeis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vosso deleite. Percebe que o pastor Tiago aqui, ele fala, ele chama a atenção de uma forma dura, irmãos, ali para os dispersos, né?
E aí, se nós continuarmos a ler aqui, irmãos, não tenha dúvida de que um pastor desse hoje não seria muito aceito não, né? Porque não é o que daria ou teria plenário para ele. E ele continua: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. E aí, Tiago vai exortando, vai chamando a atenção. O que nós observamos, irmãos, é que hoje a igreja, ela tem, a igreja aí, nós falamos de uma forma geral, mas é como nós acabamos de ouvir aqui, irmãos, Deus conhece os seus. Quando o apóstolo Paulo ele escrevia para Timóteo, e onde o pastor leu aqui, Deus conhece os seus. Então Deus conhece a mim, você conhece a todos nós. Mas uma coisa é certa, irmãos, a igreja, eu generalizo, mas repito, Deus conhece os seus, ela tem buscado uma tangente que sai do caminho de Deus. Eis que os vossos pensamentos não são os meus pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos. E se nós pararmos para observar, irmãos, a igreja hoje, ela tem buscado uma tangente, para quê? Para poder alcançar, não sei se seus objetivos, ou se da sua liderança, mas que ela foge do contexto da palavra, muitas das vezes foge, irmãos. E aí nós vamos pegar N's e N's segmentos, liturgias para chamar a atenção do plenário. Eu não preciso disso, nós não precisamos disso. Eu estava, pastor Gênesis, vendo aquele vídeo que o pastor mandou do pastor, como é o nome dele? Pastor Billy Graham. Irmãos, eu fiz questão de ver aquela mensagem todinha. Como nós precisamos de um plenário igual aquele e de homens igual aquele homem para pregar. Uma simplicidade, mas com muita graça, o homem mostrando o reino de Deus e mostrando o plano de salvação através de Cristo. Eu baixei aquele vídeo, salvei ele, arrumei e aí eu estou até evangelizando. Irmãos, que coisa! E se vocês, quem viu, irmãos, aquele plenário gigante, e o homem Bíblia, e o povo assim, comendo. Ele encerrou. Agora é o seguinte, vem cá, porque tem um crente aqui que foi um crente que foi para a igreja de pai, assim, que não vem aqui na frente. Ele chamou porque ele ia orar por eles, e ali eles iam ensinar a fazer uma confissão, o que é realmente receber Jesus, para estar preparado para a eternidade. E aí eu amei de ver o plenário, de ver o homem pregando, ou seja, uma mensagem tão antiga e nova. Coisa tremenda, irmãos. Eu fiquei assim, apaixonado de ver, irmãos, o plenário e a ministração da palavra. Mas hoje, quando nós falamos da tangente, irmãos, muitas das vezes, se não houver, me permita, uma pirotecnia, se é que vocês sabem o que é isso, porque não sabe, mano. Você já viu um show assim na televisão, algum tipo de show? Por exemplo, no final do ano tem vários shows, né? E aí você vê aquele palco lá, e aí tem luzes, tem tal. Aquilo é pirotecnia. Então, se o culto não for pirotécnico, não chama atenção. Sendo que nós precisamos só da palavra. Só da palavra. Só ouvir, irmãos. Eu vi aquele homem falando, e o povo atônito, o povo, como o pastor Jesus diz aqui, aquedado, só ouvindo. Porque quando você ouve, não tem pirotecnia, irmãos, você entende. E o pregador, ele tem que falar com clareza de entendimento. Porque se a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, tem que ser algo claro, nítido, porque quem vai fazer a obra é a palavra que tem esse poder, e o pregador ele tem que estar ali pronto para isso. Aí eu tenho certeza que Deus vai falar assim, esse é o canal, é por aí mesmo, e aí Deus vai usar, irmãos. Então não é pirotecnia, mas a
irmãos, unicamente da necessidade da pessoa, toca, é algo totalmente hoje trabalhado dentro do psique, do psicológico das pessoas, e estão tirando o poder da palavra, deixando de lado e usando tais, diríamos aí, tais doutrinas, ou vento de doutrinas, para arrebanhar a massa. Mas Deus, irmãos, nos deu o quê? A liberdade de escolha, e nos deu entendimento para que nós viéssemos discernir qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ele nos deu esse discernimento. Então, irmãos, entender, o conhecer quais são os pensamentos de Deus e os seus caminhos não é difícil, é só mergulhar na palavra de Deus. Então, diante do que nós estamos aqui meditando, irmãos, aí na semana passada nós entramos nesse texto de Gálatas 6, porque aonde que Deus vai observar se nós estamos em consonância com Ele? É quando nós entendemos a sua fala, irmãos, conhecemos o seu caminho, e aí nós colocamos a prática a sua palavra. Aí no capítulo 6 de Gálatas, que nós lemos na semana passada, ele nos diz o seguinte, percebe que o apóstolo Paulo as suas últimas instruções para aquela igreja da Galácia, mas olha como é que ele fala, né? Irmãos, versículo 1, irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejais também tentados. Então ele começa dizendo, olha, vós que sois espirituais, irmãos, nós conhecemos a palavra, então o que deve predominar nas nossas vidas, irmãos? O fruto do Espírito. E o fruto do Espírito, irmãos, é interessante que está aqui, na mesma página, alguns versículos para trás. Aqui ele mencionou só a mansidão, mas nós que conhecemos a palavra, o fruto do Espírito tem que estar evidente. Então, qual é o fruto do Espírito? O fruto do Espírito é um, e tem 9 características. E aí diz que é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Então, são 9 características que tem o fruto do Espírito, que está dentro de nós. Então, ele diz, vós que sois espirituais, encaminhai o tal, quem? Aquele que foi surpreendido no erro, numa ofensa, vai lá, pega ele de lado, conversa com mansidão, fazendo o quê? Olhando para você mesmo, porque você pode também adentrar a mesma situação. Ele termina essa carta, irmãos, com essas instruções, certamente para aquela igreja que precisava de ouvir essas instruções, porque uma coisa que acontecia com as igrejas, irmãos, era justamente com todas essas cartas direcionadas de igreja a igreja, o que acontecia, irmãos, para nós entendermos claramente o porquê dessas cartas do apóstolo Paulo para as igrejas, era justamente isso que acontecia. Eu vou pegar a carona no que o pastor Gênesis ele leu aqui. Por quê? O que acontecia naquela época? O apóstolo Paulo ia, fundava a igreja, trazia as boas novas de salvação através do feito de Cristo na sua vida, e ali ele levou e disseminou a palavra. E o que vinha os judaizantes, porque principalmente eram os judaizantes, que eram aqueles que eram religiosos ao extremo e mesmo conhecendo Cristo e a palavra, eles queriam manter, irmãos, as tradições judaicas na igreja. E aí, o que foi lido aqui pelo pastor Gênesis, no capítulo 2 de 2 Timóteo, no versículo, me chamou a atenção justamente esse versículo aqui, o que eles faziam.
irmãos, o 18 diz assim: os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Eles vinham, irmãos, tentar perverter a fé daqueles que tinham a experiência com Cristo. Ou seja, fazer com que a fé deles não tivesse valia alguma. Isso quem sempre fez, quem mais trabalhava dessa forma, repito, era os judaizantes. Ou seja, não precisa. E olha que essa igreja, irmãos, a igreja da Galácia, o apóstolo Paulo chamou a atenção deles de uma forma dura. Ele chegou a dizer, e nós conhecemos, eu não sei como que vocês tão rápido deixou a fé para seguir ensinamento dos homens. Aí ele vem, eu não vou ler lá para a gente ganhar o tempo. Aí ele chega e diz assim: olha, se nós mesmos, os apóstolos, vos trouxer outro evangelho que não seja esse, eu vou mais além, se um anjo do céu descer e trouxer outro evangelho, ou nós mesmos trouxer um evangelho que não seja esse aqui que você já conhece, que seja maldito, que seja anátema. Então, eles rapidamente foi introduzido no seio daquela igreja, ou seja, rudimentos ao qual não tinha por fundamento a palavra do Senhor. E aí, irmãos, a exortação de Paulo para Timóteo aqui era justamente essa, né? Que ele evitasse o quê? Falatórios, profano, porque isso iria fazer o quê? Não tinha dúvida que isso ia trazer só, produzir coisas erradas. Percebe-se, irmãos, uma coisa: nós conhecemos, e eu repito isso sempre, nós conhecemos o que é certo e o que é errado. Nós sabemos o caminho, irmãos, da vida eterna e da perdição eterna, mas muitas das vezes nós caminhamos, irmãos, a passo largo de fazer o que é errado. Como? E aí, irmãos, por que isso? Por que passos largos para fazer o que é errado? Quando nós lemos aqui, irmãos, a exortação de Paulo a essa igreja, então ele fala assim: vocês que são espirituais, encaminha de uma forma mansa aquele que de alguma forma errou. Para quê? Para que você não caia no mesmo erro. Aí ele pega e cumprimenta: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Então, irmãos, cumprir a lei de Cristo é justamente isso, um ajudar o outro. O Evangelho de Cristo, irmãos, não é outro, é isso, é um ajudar ao outro. E aí, irmãos, nós vamos contextualizar isso dentro da palavra. Nós vamos ver Jesus só ensinando isso, nada mais que isso, irmãos. Quando Jesus ele vem e ele diz amar a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a ti mesmo, o que Jesus ele está nos mostrando, irmãos? Que a nossa caminhada aqui era essa, carregar a carga uns dos outros. Mas vocês percebem, irmãos, quando eu disse que lá atrás, tudo por causa do pecado de Adão lá atrás, e aí, quando nós entramos na época da igreja, nós vamos ver isso dentro da igreja. O apóstolo Paulo sofreu isso dentro da igreja de Corinto: facções, grupos, divisão. Foge do contexto aonde Cristo mandou amar uns aos outros. Agora, é interessante, irmãos, nós sabemos disso. Por que nós, às vezes, entramos pelo mesmo caminho? Por que no nosso meio? Não, no nosso meio não, sobre Miguel não existe isso. Existem facções, existe grupo A, B, C e D. E não deveria ser, não deveria ter. Nós deveríamos olhar só para Cristo, irmãos, e todos serem um. Mas é o que eu digo, irmãos, tudo faz parte por conta do erro do homem lá no Éden. Mas calma aí, nós não somos igreja.
somos igreja, irmãos, mas nem todos que estão dentro desse templo, ou dentro de algum templo, é a igreja do Senhor. Aí, irmãos, dentro do que o pastor James leu, e eu só faço o complemento, irmãos, ele lendo, e o versículo 19, você não vai colocar aí não, irmão Mônica, o 19 diz assim, ó, todavia, o fundamento de Deus, estou lendo lá, segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 19, todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo esse selo, o Senhor conhece os seus. E qualquer que profere o nome de Cristo, aparta-se da iniquidade. Então, nós cometemos, irmãos, muitas das vezes, o erro consciente de que está errado. Ah, Deus me conhece. Quantas vezes já ouviu alguém cometendo erro? Ah, Deus me conhece. Não tenha dúvida. E você está em más lençóis, porque Ele te conhece de fato, verdade. Agora, irmãos, tudo isso